Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Hoje eu tô aqui com minha tia Lúcia, tá aqui só de boa, né, tia? Tá aqui. Tia que é lá de a cidade? Qual que é a cidade da senhora mesmo? Monte Alegre. Monte Alegre de Minas. Daqui lá é quantos quilômetros, tia, mais ou menos? Aproximadamente? Eu nem sei, não. Sabe não, mas só sabe que é longe, né, tia? Eu sei que é longe, não é perto, não. Então, e gosta de cachorro, tia? Adoro. Nossa, tia tem um amigo, tinha um lá que era bravinho, é Pingo que ele chamava, tia? É pinguim. Era o Pinguim. Morreu, né, tia? Não, o pinguim tá lá. Tá vivo? Tá. Morreu não, tá vivo. É pinguim, morotó, pantera. Pinguim, Morotó e Pantera. Oh, dia. Qual que é o que faleceu? Que você... Foi a Laica. Ah, foi a Laika. Ela era misturada com Pitbull, né? Era. Então, gente, é o seguinte, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês em relação ao vídeo passado, né? Como vocês viram aí, eu falei em relação à questão de criação, sobre a criação de manejo, né? É muito importante. Tem algumas pessoas que levam a sério, outros não. Hoje mesmo a gente foi fazer uma visita à minha outra tia. Opa! E aí? Tá a bolsa dela aí. Moça falou pra você levar a sua tia lá no Zezé. Mãe falou, Eu ela falei que falou, com ela falou que vai esperar a mãe. Aí vai todo mundo. Ela falou que não quer ir sozinha, não. Ah, então vocês entram então, mãe. Vocês Na, vão ficar aí. é que nós tá batendo um papo aqui, daqui a pouquinho nós vamos. Você tá filmando aqui a cidade. Então tá, vocês entram, eu vou deixar o portão empurrado, viu? Tranquilo. Então, a gente foi ali fazer uma visita à minha tia. Agora mesmo minha tia tem que visitar minha outra tia, porque vai ficar aqui em casa, na casa de mãe durante um tempo, mas depois vai voltar, né? Podia ter ficado aí, tia. Mora mais nós aí, moço. Aí que é bom. Aí lá na casa que a gente foi visitar, minha outra tia, Lourdes, infelizmente, ela tá na recuperação e tal, né? Mas, em as mãos de Deus, que ela vai ficar boazinha. E lá tem um cachorro, né? É o Apolo. Aí quando nós chegamos no portão, ele deu uma rosnada e tal, latiu lá no portão. E minha mãe perguntou, né? Eu falei assim, ó, tem cachorro aí. Aí a moça pegou e veio, segurou o cachorro e a gente entrou. Só que aí a gente que mexe com esses cães, a gente consegue identificar, entendeu? Se o cachorro ali tá latindo por causa de agressividade, ou então tá querendo brincar, ou tá querendo chamar a atenção. A gente consegue entender um pouco ali do comportamento. Eu nunca peguei no animal. Então na hora lá, aí eu fui e segurei o cachorro, né? E eles entraram, foi lá pra dentro e tal. Eu fiquei lá fora brincando com o cachorro. E até gravei um pouco em relação pra vocês verem, né? Só que o cachorro, ele tem umas brincadeiras e de vez em quando ele começa a brincar de uma forma um pouco mais bruta. Esses cães têm que fazer o manejo e tem que saber como lidar com essas situações. Porque às vezes o cachorro brincando pode acabar, né, tia? Mordendo de uma forma mais forte. Mas não quer dizer que o cachorro é doido, que o cachorro está descontrolado, que está tendo um ataque. Não. É que ele ainda não sabe o controle para poder morder. Aí eu fui brincar com ele lá, ele começou a morder minha mão assim de brincadeira e tal, depois começou a apertar um pouco. Aí eu comecei a ter que corrigir ele um pouquinho ali com um colarzinho, segurei ele no colarzinho, puxei ele para um lado e para o outro. Ele notou ali que não estava fazendo a coisa certa. Aí depois ficou mais de boa, andei no quintal lá com ele e tal. Aí fui lá no fundo, onde que é o canilzinho dele, né? Tem o canilzinho do lado onde que ele dorme. E além daquilo tem todo... Ih, o portão abriu, os cachorros vão sair, eu tenho que ir lá fechar. Vou adiantar aqui, gente, que o portão abriu ali. E os cachorros estão lá no fundo. Eu tinha que ficar de olho, se um cachorro sair, isso ela me avisa, pra me colocar pra dentro. Aí o que acontece? Lá, agora eu fiquei cismado. Aí lá, é que os cachorros é da casa da minha cunhada, entendeu? Então tem que tomar cuidado pros cachorros dela não sair pra rua aí, nem tem que pôr pra dentro. Aí lá tem o local onde o cachorro fica, eu fui lá no local onde o cachorro fica, o cachorro urinou lá e tal, marcando território, né, mostrando que ali é dele e tal. E o espaço é bem grande, né? Então o bacana, o interessante é todo mundo que cria cachorro, que quer criar o cachorro solto, no caso lá o cachorro é criado solto, né? Então tem que ter um espaço para poder limitar. Chegou alguém, pega e prende ali. Só que lá o cachorro é de boa, entendeu? Mas aí é aquela questão, igual eu perguntei a ela, eu falei assim, o cachorro, ele é de boa com criança? Aí ela me informou que os meninos vai lá e tal, mas ela não sabe assim, se o cachorro, né, realmente é bem de boa. Então olha só, a gente tem que tomar cuidado. Então quando a gente não tem certeza em relação a isso, tem que tomar um pouco de cuidado, mesmo que o cachorro é de boa. Às vezes o cachorro quer brincar e pode passar a unha no olho, né, pode pular em cima da criança, não para morder, mas a partir do momento que pula, é muito peso e acaba derrubando e pode bater a cabeça no chão, pode machucar. Então bacana mesmo é ter um controle. Então tudo isso é manejo, né? Tudo isso é manejo. Quando o cachorro faz algo que você não quer que ele faça, corrija,
Se chegar alguém na casa, por exemplo, o cachorro é de boa, limite o animal, né? Que aí o cachorro vai automaticamente sendo moldado para poder receber visitas, tá certo? Ele é um cachorro jovem, ele está aprendendo e até agora o comportamento dele está exemplar, tá de parabéns. Tem que criar o cachorro que ele fique dessa forma mesmo, que ele aceite as outras pessoas. Mas quando alguém chega, né, de fora, o cachorro tem que dar alarme, o cachorro tem que latir, tem que rosnar. E ele fez justamente isso, né? Ele rosnou, ele latiu, ele deu alarme que estava chegando gente. Mas a partir do momento que a dona tá ali junto com o cão ficou equilibrado e não atacou ninguém. Então isso é muito bom. O cachorro ele tem que ser de boa quando o dono tá próximo e realmente atacar quando não tem ninguém próximo, né, tia? É. O cachorro tem que fazer a proteção para ele e para a família. Agora, quando você cria o animal de uma forma, de qualquer jeito, dá problema. Igual lá mesmo, ela falou que o cachorro não entrando da casa, não entra. Só que o negócio é que aí eu estraguei o cachorro, né, tia? Cheguei lá, brinquei com o cachorro lá um pouco lá e fui lá pra dentro. Só que não, o desgramado entrou dentro da casa e foi lá pra dentro do quarto. E ele não faz isso, mas é porque como eu brinquei com ele lá fora, aí ele entrou pra me procurar. Ele acabou entrando. Eu fiquei com ele lá um pouco, lá na porta lá e tal. E o cachorro mega de boa, gente. Mega de boa. Então isso é muito importante. Você que tem um cão que é Monster, é American Bully, é Pitbull, né? Esses cães que o pessoal chega e fica com um pouco de medo, né? Procura fazer o manejo adequado. Procura ensinar o animal, igual lá mesmo, ela ensinou o cachorro não entrar dentro de casa. Quando a gente não tá lá, com certeza ele não entra. Eu olhei lá o ambiente, também tá tudo limpo, ele não sai cagando em todo lugar. Então deu pra ver que ele faz necessidade lá no fundo. Então tem o local certo também para fazer necessidade. Tá vendo como que é importante? Então quando o pessoal cria o cachorro de qualquer jeito, né, como se fosse um animal, tipo, como se fosse realmente ali uma criança dentro de casa, em cima do sofá, fazendo tudo o que quer, você automaticamente você pode mostrar para o animal que ele pode fazer tudo. Ele pode subir no sofá, ele pode entrar dentro de casa, ele pode deitar no tapete, ele pode fazer tudo. Depois de um tempo ele pode desenvolver um certo comportamento onde ele acha, entende e identifica que ele que manda em tudo e fica territorialista. E isso daí, infelizmente, futuramente pode gerar um problema. Eu falei pode, não quer dizer que todos viram problema. Eu conheço gente aí mesmo que cria cachorro dorme de casa, dorme em cima da cama, não tem problema nenhum. Mas é igual eu tô falando. Da mesma forma que não tem problema nenhum, uma hora ou outra, dependendo da criação, dependendo da genética, dependendo do cachorro, pode dar problema. Não quer dizer que é regra que todos vão ter problema. Um ou outro sim pode ter algum problema. Agora mesmo aí, essas notícias que tá aparecendo aí, o aumento, né, o índice de quantidade de ataque de cães, isso daí prejudica muito. Muito mesmo. O pessoal criar seus cães, o pessoal passear com seus cães, podem vir mais leis aí para poder limitar cada vez mais. Então tudo isso prejudica. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas não sabem fazer o manejo adequado e isso aí reflete em todos. Mesmo que você está criando corretamente, está criando tudo certinho, futuramente também até mesmo o seu cachorro pode ser prejudicado, sendo que ele não fez nada por causa de lei, entendeu? Então por isso que é bom cada um prestar atenção no cão que tem, fazer o manejo adequado, analisar seu cachorro. Cachorro tem vezes que ele não gosta, gente. Tem cachorro que não gosta de criança. Não gosta. Tem uns que não gostam. E tem uns que é de boa. Tem uns que gosta muito de criança. Então tem que ver qual é o perfil do animal que você tem. Não quer dizer que o cachorro lá é de boa, quer dizer que o seu também seja. Ok? Então tem que tomar cuidado, tem que analisar. Filhote, a melhor coisa a se fazer depois que ele tomou as vacinas, leva para passear. Leva para uma praça, onde tem criança, para o cachorro começar a acostumar com criança. Mas não deixa o cachorro ficar na guia, os meninos correndo para lá e para cá, e você fica ali, o cachorro avançando nas crianças. Não, porque em vez de você estar socializando, você está criando um certo comportamento indesejado, né? É uma coisa que você não quer, não é uma coisa desejada, é uma coisa indesejada, que é um comportamento, infelizmente, aí, que pode ocasionar aí o cachorro tomando raiva das crianças. Criança vai para lá e vai para cá, brinca com o cachorro, pega no cachorro. Mas não é mexer com o cachorro e correr, mexer com o cachorro e correr, ou passando perto correndo. Não. Tem que chegar, pega no cachorro. Se você vê que o menino tá mexendo com o cachorro, sai fora dali. Porque tem menino que você tá doido, tem menino que é complicado, tem menino que é complicado mesmo, mexe com o cachorro, aí vai tomando raiva. Aí por causa daquele, futuramente o cachorro pode dar problema, né, diante ali uma família que está ali próximo com uma criança, o cachorro pode ali até mesmo morder, né? Então
Não foi aquela criança que mexeu, foi outro no passado que mexeu. Então o cachorro, ó, ele fica arquivando muita coisa. Tem gente que fala, cachorro tem memória curta. Memória curta é o escambau. Tem disso não. Tem vezes que você fica 1 ano fora, quando você chega o cachorro te reconhece. Às vezes você vai na casa da pessoa, visitou 1, 2 vezes, ficou um tempão sem ir. Quando você volta, o cachorro te reconhece. O cachorro sente o cheiro. Às vezes você chega na porta, você nem entrou, o cachorro já sabe que você está chegando. Então, o cachorro sim tem uma memória muito boa, né? Tem mais memória do que muita gente. Então, gente, é isso. Passando aqui apenas para falar em relação a isso. Alertar vocês, cuidem bem dos seus cães. Tenha atenção em relação à questão do manejo. Não deixe o cachorro ficar criando de qualquer jeito. Não fica nessa ondinha aí que o cachorro tem que viver 24 horas só solto. Porque não é, né? Não é bem assim. A gente sim tem que dar limite para o cachorro. Opa! Agora fechou, tia. Ficamos na rua. Agora trancou. Que o portão se bater, trava. É. O vento bateu o portão. Vixe Maria, quase bate, acho que tia. O cara freia no meio da rua, o outro vem. Olha lá, tia, olha lá, tia. É doido. Ai, meu Deus do céu. O cara entrou na rotatória aqui, mano. A polícia tá vindo aí atrás, não, tia? Tá não, né? Não. Ficou parecendo até uma perseguição implacável. Então o que acontece, gente? O cara desceu aqui rasgando, cortou o outro carro, dando certo que ia entrar na rotatória. Ele entrou na frente do cara, em tempo de vir um carro de lá pra cá na rotatória e bater e saiu queimando. É doido demais, gente. Eu tenho que tomar cuidado. Então, é uma situação, a questão dos cães, tá acontecendo aí, né? Muitas notícias em relação ao ataque, né? Dos cachorros. E isso aí é ruim, né? Como você sabe muito bem, é péssimo. É péssimo para a pessoa que foi atacada. Vi aí que os ataques estão sendo cada vez mais violentos. Teve pessoas aí que perderam membros, né? Perderam o braço, né? Então, olha só a situação, gente. Olha só. Então, se cada um criar seus cães com responsabilidade e sabedoria, não vai ter esses problemas. A questão de limitar o cachorro não é confinar. Limitar o cachorro é para dar disciplina e ter controle sobre o animal. Cachorro é cachorro. Cachorro não é gente. Entendeu? Você pega um animal, um cachorro, né, tia? Cria o cachorro ali. Tá bonitinho, maravilhoso. Aí põe mais um, põe mais outro, põe mais outro. Os cachorros começam a viver ali em matilha. Só que não é disciplinado. Uma hora ou outra acontece um BO que pega uma pessoa e morde, os outros cachorros vão atacar também como se fosse matilha. Então morde o braço, morde a perna. Teve aí o caso mesmo, os cachorros mordeu o pescoço da mulher, tia. O pescoço, o cachorro dela mesmo. Quase mata ela. Cachorro com mais de 50 quilos. Aí você imagina como é que é a situação. E não tinha ninguém para ajudar ela. E na casa lá ninguém podia entrar, porque o cachorro não deixava. Aí o namorado dela que chegou e socorreu. Senão tinha morrido. Olha só a situação. Agora você que tem um cão, que ninguém entra na sua casa. Se uma hora você passar mal, acontecer um problema do cachorro te atacar, como que alguém vai entrar para te salvar? Então, gente, tem que ter preparo para muita coisa. Dependendo da situação, o muro tem alambrado, né? Tem alguma coisa que não... Alambrado, que chama concertina, né? Acho que é concertina que chama. Alambrado, o que é alambrado? Esqueci. Alambrado, o que é? Alambrado é tela. Tela de alambrado. Não é alambrado. É concertina, que é as bolas de arame. É concertina ou serpentina? Gente, mas vocês entenderam. Bola de arame em cima do muro. Então, isso daí dificulta entrar, né? E os bombeiros entrar, né? O SAMU pegar a pessoa, é difícil. E ainda mais, tem portão mesmo que só abre com chave, por exemplo. É mais difícil ainda para você abrir. Então, cara, dependendo da situação, portão que é de rodinha, tem que enfiar uma chapa lá, um ferro por baixo, para deslocar a roda e empurrar o portão. Senão não tem como entrar, né? No caso mesmo de emergência. E o cachorro é partir para cima para pegar. E aí que tá, tem que ter uma rede para pegar o cachorro. Tem que ter uma técnica aí para pegar esse animal. Ou então sobe em cima do muro e atira ali com um dado tranquilizante. Dardo, né? Tranquilizante. É dado tranquilizante ou dardo tranquilizante? Um negócio assim. Atira no cachorro, mas às vezes o cachorro tá lá dentro da casa, dentro de um quarto, como é que vai ter esse acesso? Não tem como. Então vê já como que é a situação, né, gente? Então para evitar todo esse problema de ser atacado pelo seu próprio cão, tem que saber fazer um manejo adequado. Nem sempre quando você cria seu cachorro com muito amor, carinho, né? Cara, daquela forma, realmente é a forma correta. Muitas vezes essa é a forma errada, né? Você tem que criar seu cachorro dando amor e carinho e atenção? Tem. Mas tem que saber o limite disso. Você não pode extrapolar isso. A partir do momento que você cuida do seu cão como se fosse gente, automaticamente vai dar problema. É igual eu já falei no outro vídeo. O cachorro você pode prender, uma pessoa você não prende. Quem prende gente é a polícia, né? Mas você pode limitar um cão, você pode dar disciplina. Você pode formar ali no cachorro
uma certa personalidade desejável e não uma personalidade indesejável, né? Então isso daí é muito importante ressaltar aqui para vocês em relação a essas coisas. Gostaram do vídeo? Quer saber mais sobre esse assunto? Deixe seu feedback, comenta aí em relação ao seu cão, pois é muito importante. E te espero no próximo vídeo, tá certo? Comenta aí, gostaram do Apollo? O Apollo é um exemplo aí de um cão mega ultra equilibrado, tá certo? Comenta aí, pois é muito importante. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Bonito demais, ué. Vem cá dar um abraço nele, tia. Era cachorro?